Sejam muito bem-vindos, meu nome é Carlos Honorato, vocês estão no meu canal Carlos Honorato X. É um grande prazer em recebê-los aqui, espero que gostem do conteúdo, trabalhando sobre economia, cenários. E a ideia aqui é a gente fazer uma conversa, um bate-papo talvez um pouco mais prolongado hoje sobre tudo o que está acontecendo nessas últimas semanas. Hoje nós estamos no dia 31 de julho de 2025, um dia depois do Trump ter anunciado aí as tarifas ao Brasil, com algumas exceções, né? E a conversa aqui não é fazer uma análise sobre essas tarifas, quer dizer, nós não estamos preocupados, eu não estou preocupado com isso no seguinte sentido, que se você entrar na internet hoje, se você entrar no YouTube, entrar nos portais, você vai ver milhares de informações sobre economia, sobre o impacto, né? E o pior, uma coisa que eu tenho defendido muito, né, que eu acho que é muito claro que a gente tem que brigar aqui, né, na internet, na informação, é justamente sobre a fonte de onde vem esses dados, de onde vem essa informação, né? Desde que o Trump anunciou as tarifas, uma coisa que ele fez e que causou bastante, eu diria, movimento no Brasil, né, ele colocou uma carga ideológica muito grande, né? O Trump é um cara que é considerado como extrema-direita, né, ou direita americana, que nos Estados Unidos uma extrema-direita seria mais a extrema do que o Trump, né? E quando ele faz isso, ele cria, né, especialmente quando ele liga as tarifas e possíveis sanções, que a gente não sabe se virão aí, a família Bolsonaro, a questão aí de perseguir, numa certa medida, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O que acontece nessa perspectiva é que você tem uma mistura do componente econômico com o componente político. E essa mistura do componente econômico com o componente político cria uma distorção, né, que rapidamente é envolvida com as redes sociais. O que a gente não pode perder nunca de olhar, né? E muita gente desconsidera o Trump, diz que ele é uma farsa e tudo mais. Ninguém chega a presidente dos Estados Unidos sendo uma absoluta farsa. Talvez chegue sendo uma absoluta farsa, mas para chegar lá, para ser uma boa farsa, precisa ser bom, né? E acho que ele tem essa característica, essa capacidade de ter conseguido chegar por 2 vezes à Casa Branca, né? Então, quando ele coloca essa pitada política, e aí já vem um pitaco do meu lado, quer dizer, eu não acredito que ele esteja fazendo isso, que ele tenha esse lado ideológico, político, olhando para o Brasil, porque ele tem alguma relação de amizade ou algum cuidado aqui com a nossa direita. É óbvio que ele, para os Estados Unidos, fazer negócio com um presidente alinhado com ele seria muito melhor, né? Então, o que você percebe que ele faz é colocar na mesa essas questões políticas, porque assim ele usa uma tática que ele usa muito bem, que é a tática de você endurecer, né, a negociação inicialmente e depois você vem cedendo aos poucos, né? E aí ele cede de uma forma caótica, de uma forma complexa, em que você não tem a impressão efetiva de que ele está cedendo, né? Então é uma habilidade realmente muito interessante, e como ele é uma pessoa direcionada a conflito, né? E aí vamos pensar o seguinte, não é ele sozinho que está gerando esse conflito, ele faz isso dentro de o que a gente chamaria de establishment, né? Quer dizer, dentro de um estabelecimento da estrutura americana, política e governamental, que dá suporte a ele. Quer dizer, ele não está fazendo isso sozinho, ele tem interesses, ele tem provavelmente empresários, políticos, ele tem um segmento muito forte da sociedade americana que apoia isso, né? Especialmente porque ele também venceu com uma vantagem bastante razoável em termos de votos, né? Mesmo que a eleição americana não seja uma eleição nos votos, ele ganhou nessa eleição de 2024, ele ganhou tanto nos votos como ele ganhou nos estados, né? Isso dá uma força política a ele, seja de suporte popular, seja de suporte das instituições. Então, quando ele coloca na mesa essa questão política, essa questão ideológica, tudo mais, ele traz um fator a mais e um dificultador a mais, né, para a nossa conversa. E como a gente já vive uma sociedade polarizada, tão polarizada como a sociedade americana, o que acontece no Brasil é que você começa a guerra das versões, né? Então, eu trabalho bastante, eu procuro publicar bastante aí
no LinkedIn, trabalhar, mas o que dá uma certa paura, né? Uma certa dor no estômago, porque você começa a ver muita coisa publicada, defesas de um lado e de outro, né? E a questão aqui não é você ficar no meio para ser isentão. Eu não quero ser isentão, pelo contrário, eu quero mais é tumultuar o processo. Agora, a gente tem que tumultuar de uma forma inteligente, né? A gente tem que fazer com que as pessoas pensem, né? Minha função também de economista e professor é fazer com que as pessoas pensem, reflitam, ajam, né, sobre isso. E a gente percebe que não é isso. Quer dizer, você tem ali no LinkedIn um monte de gente que detona, né, que a gente não sabe nem a origem, detona o governo Lula, e tem diversas razões para se detonar. Eu acho que a principal razão que eu defendo do ponto de vista econômico é que não há um esforço fiscal de cortar gastos, né? E aí não é só o executivo, mas é o legislativo, é o judiciário, é todo mundo, né, que está nessa abordagem. E por outro lado também tem aqueles que defendem, no LinkedIn é um pouco menos, tem aqueles que defendem o governo, que dizem que o governo está fazendo tudo certo e tudo mais. Eu acho que aí a gente tem que caminhar para uma questão de princípios, né? Então, eu nasci, vivo e sempre me envolvi e trabalhei com a lógica de que a gente tem países e que a gente tem que ser muito fiel ao país que a gente nasceu, né? Quer dizer, isso é o que a gente chama de nacionalismo, de patriotismo, né? No sentido de que eu gosto do meu país, né? Eu gosto do Brasil, eu gosto, né? A gente acaba sendo forçado a gostar, nós nascemos aqui, né? Mas à medida que você tem mais oportunidade de viajar, tem mais oportunidade de sair do Brasil, de rodar um pouco, eu já tive bastante oportunidade de rodar aí os 5 continentes, né? Agora está mais difícil porque o dólar fica mais caro, mas quando você tem a oportunidade de sair, a gente teve, principalmente nos anos 2000, aí, meados dos anos 2000, quer dizer, o câmbio estava relativamente valorizado, o Brasil tinha uma moeda mais valorizada, era mais fácil das pessoas viajarem, né? E isso gera um aprendizado gigantesco, né? E é sempre a dica que eu dou para todo mundo, quer dizer, na primeira oportunidade, viaje. Não espere ficar no lugar mais caro, juntar a quantidade de dólares para você ficar num hotel 5 estrelas. Viaje, vá conhecer, vá a outras realidades. Porque quando você vai para outros lugares, de um lado, você vai ver o que eles têm de bom, né? E aí diversos países que eu tive a oportunidade de visitar tem muita coisa boa, né? A Austrália é um país sensacional, a Alemanha é um país sensacional, né? Estados Unidos é um país sensacional, mas como eu costumo brincar, né? A filosofia do Pica-Pau que sempre nos moldou, Pica-Pau dizia nos seus desenhos animados lá que não há lugar melhor que o lar. Então, quando um aviãozinho começa a voltar aqui, quando você passa ali perto do Ceará, ou quando você passa perto de Pernambuco, já começa a dar aquela sensação, estou de volta ao lar. Por mais que esse lar seja zoado, bagunçado, com problemas, o que não é privilégio nosso. O mundo inteiro tem corrupção, o mundo inteiro tem pobreza, né? O mundo inteiro tem seus problemas, tá? Isso a gente não tem que usar esse argumento para justificar as nossas mazelas, a gente tem que lutar contra isso, mas é ter uma visão muito, eu diria, enfim, uma visão holística e clara do que nós temos, e do que nós vivemos e do que nós somos, né? Então nós somos um país que tem alguns problemas, vários problemas e várias qualidades, quer dizer, à medida que você roda pelo mundo e você roda pelo Brasil, porque a gente também tem diversos Brasis, e eu tive a oportunidade de morar no interior de Santa Catarina, que também me deu um aprendizado muito grande sobre o Brasil, né? Este país aqui tem algumas vantagens assim no convívio, na liberdade, na forma como a gente lida com as coisas, na forma como a gente é solto. E o que é mais interessante é que nós temos nos tornado, vamos nos tornar uma grande potência econômica. Nós já somos uma grande potência econômica, tá? Nós estamos no nível de desenvolvimento que a gente gostaria? Não, né? Se você pegar um dos indicadores, que não é um bom indicador, mas um indicador de distribuição de renda, né? Não é nem um indicador de distribuição de renda, é um indicador de renda, né? Quando você pega o PIB e divide pela população, PIB per capita. Hoje o nosso PIB per capita em dólar é menor do que o PIB per capita da China, né? E veja, a China divide o PIB dela por 1 bilhão e 300 e tantos milhões de habitantes. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
Então qualquer coisa que você divida por 1 bilhão e 300 dá pouco. E esse pouco que está dando da China é maior do que o do Brasil. O Brasil está meio estagnado aí nos 15 mil dólares, a China, se eu não me engano, já está em 16, 17 mil dólares por habitante, dividido por 1 bilhão e 300. Então nós temos um problema de desigualdade, nós temos um problema que a nossa economia não cresce. Em geral, pelas mazelas que a gente tem de gasto público. Se a gente for simplista e pegar os manuais econômicos, um problema brasileiro é que nós gastamos demais. E nós temos uma regra do jogo, a Constituição e as regulamentações que a gente teve na economia, elas criaram uma situação em que o governo não consegue controlar o orçamento. O orçamento não está na mão do governo. Hoje é 94%, 95% do orçamento são despesas obrigatórias. E essas despesas obrigatórias, elas acabam entrando no ralo, né? Você vai gastando, né? E aí você tem segmentos como o judiciário, que gasta uma fortuna aí com super salários, com reembolsos, os deputados, os senadores, o executivo. E, de novo, como eu havia dito, não há nenhum movimento que você tenha de cortar isso, de ajustar isso. Agora, todos esses problemas são problemas nossos, são problemas de casa, concorda comigo? Quem tem que resolver esses problemas somos nós, né? Nós somos independentes aí, nós somos uma pátria livre, teoricamente, há 203 anos, né? Desde 1822. É certo que nesses 203 anos a gente sempre foi influenciado por muita gente, teve muita gente metendo pitaco aqui, direto ou indiretamente, e entre esses caras que meteram pitaco aqui no Brasil, os Estados Unidos estão entre eles, né? Então, você tem evidências claras de que o golpe de 1964 teve uma influência americana, o Getúlio Vargas, na década de 40, foi muito hábil politicamente, em termos geopolíticos, de estar apoiando ali indiretamente o eixo e depois entrar na guerra a favor dos americanos, né, dos aliados aqui do lado que venceu a guerra. Então o Brasil ele é complexo, ele não é um lugar simples e, como dizem aí, disseram que essa frase era do Tom Jobim, mas eu não sei exatamente se é dele, que diz o seguinte: o Brasil não é para amadores, né? Você precisa explicar como esse negócio funciona, e isso que cria um certo encanto. Mas independente de tudo isso que eu estou falando aqui, até com alguma empolgação, faz parte do que eu chamaria do nacionalismo, né? Do nacionalismo brasileiro, do meu patriotismo que eu tenho pelo Brasil. Eu estou falando do meu patriotismo. Então eu não preciso sair com a camisa do Brasil, eu não preciso sair com a camisa azul, amarela, com a bandeira enrolada na cintura para dizer que eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu gosto de ser brasileiro, né? Eu tenho até cidadania portuguesa e quando eu vou para o exterior, com algumas exceções, eu uso o meu passaporte brasileiro porque eu tenho orgulho disso, né? E é impressionante como o Brasil, como brasileiro, ele é bem aceito no sentido de como pessoa. É óbvio que se você é um imigrante ilegal, ninguém vai gostar muito de você, né? Mas a gente, como brasileiro, rodando pelo mundo de uma forma normal, né? De uma forma oficial, nós somos muito bem quistos, somos um povo, né, querido, vamos dizer assim. Então, nesse horizonte, quer dizer, essa batalha Trump, né, ou essa postura do Trump em relação ao Brasil, e é uma postura em relação ao mundo, que é uma tática muito interessante, quer dizer, ele cria uma confusão global, né? Isso ainda não está muito claro sobre que razões que ele está querendo levar essa confusão global, né? Alguns economistas colocam que um ponto-chave é que os Estados Unidos têm um nível de déficit, seja público, seja de déficit de contas correntes, muito alto. E isso tende lá na frente a criar um problema. Então, os Estados Unidos precisaria diminuir principalmente esse déficit comercial, que é uma missão que não é tão fácil. Quer dizer, o déficit o déficit público, né, déficit de gastos públicos, ele é mais fácil de equalizar nos Estados Unidos do que o déficit externo, né? E isso se origina, né, todo esse processo de déficit inicia-se lá logo depois da Segunda Guerra Mundial, com o evento ali que foi uma marca, mas não é isso que é relevante, né? Quer dizer, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, né? Foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial e eles conseguiram ali, né? Quando acabou a guerra, no momento que acabou a guerra, tem algumas contas que o pessoal faz aí, que os historiadores fazem, que os Estados Unidos tinha equivalente ao PIB de 100 países, né? Então, se você somasse só a economia americana
e comparasse com a economia de cento e tantos países que estavam destroçados, destruídos ou eram pequenas economias na época, os Estados Unidos se tornou naturalmente a maior potência do mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? E com o acordo de Bretton Woods, né, que foi um acordo feito em 1944, que reuniu grandes lideranças aí da área econômica e, em geral, todos eles apontaram o seguinte: olha, a gente tem que criar um novo sistema global, um novo panorama global, uma nova realidade global de análise e de gestão, vamos dizer assim, das unidades globais, enfim, de como o mundo funciona, como o mundo iria funcionar no pós-guerra. E esse evento de Bretton Woods, né, ele praticamente solidificou a ideia de que os Estados Unidos seriam, né, o padrão monetário. Havia uma discussão no Bretton Woods lá se seria o padrão dólar, padrão ouro, e o padrão ouro se manteve, né? O que era o padrão ouro? Era o que? As economias poderiam emitir dinheiro na mesma proporção, na mesma lógica, na mesma quantidade de dinheiro que eles tinham de ouro, né? E os Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra, foi um dos países que teve maior reserva de ouro. O que aconteceu é que no pós-guerra, né, com questões políticas, aí você teve a Guerra Fria, você teve o processo de reconstrução da Europa, você teve o processo de reconstrução do Japão, e com a Guerra Fria os Estados Unidos procuraram apoiar demais aqueles aliados que fariam frente à União Soviética, né? Os Estados Unidos acabaram gastando demais, o que culminou em 1970 com a queda do padrão ouro, né? Que se vocês procurarem aqui no meu canal, em algum lugar aqui, eu vou colocar o Richard Nixon, né? O presidente americano da época, em que ele decreta, vamos dizer assim, o fim do padrão ouro e diz: olha, acabou o padrão ouro-dólar, né? O que era o padrão ouro-dólar, né? Qualquer país poderia converter ouro em dólar a qualquer momento e dólar em ouro, né? E o Nixon chegou lá e falou: não, acabou essa festa aqui, quem tem dólar, nós trucamos, nós garantimos a nossa moeda, azar o seu, né? Então, desde 1970 você tem um processo de que você tem uma economia que é a líder mundial, que é uma economia que é absolutamente forte do ponto de vista de produção, de tecnologia, de inovação, né? E que é uma economia também que, com o passar dos anos, se tornou uma economia deficitária. Quer dizer, o que acontece é que os Estados Unidos ele passou a, entre aspas, exportar a inflação. Quer dizer, a necessidade de compra de produtos e serviços no exterior, né, subiu, né? Então os Estados Unidos se tornou um maior importador de produtos no mundo todo, né? E esses déficits, né, esse dinheiro, esse dólar que é emitido e é jogado no mercado, garantiu esse crescimento econômico dos Estados Unidos, essa pujança econômica, esse crescimento com distribuição de renda para as pessoas, né? Não igual. Então os Estados Unidos é um país que está cada vez ficando mais desigual. E você criou efetivamente um processo de enriquecimento da sociedade americana. O que acontece é que o mundo não parou, né? E especialmente, a gente tem um evento muito interessante que também está na mão do Richard Nixon, né? Que foi o presidente americano ali da década de 70 e que acho que foi o único que renunciou até hoje para não sofrer impeachment por questão do caso Watergate, né? Que eram umas fitas que ele tinha gravado no pessoal lá do jornal, uma longa história lá complexa. E o Nixon, ele também foi o cara que abriu as portas com a China, né? Num movimento estratégico muito inteligente que o que ele fez, o Nixon? Ele mantinha uma relação, não só ele, mas todos os presidentes americanos após a Segunda Guerra Mundial mantiveram uma relação de muita animosidade com a União Soviética e abriu-se ali a oportunidade de se negociar diretamente com a China, criando uma cisão nesse bloco, né, socialista, comunista que a gente tinha no mundo aí. Não dá para dizer comunista, mas é uma longa história também para explicar isso, fica para um outro vídeo. E eu até recomendo um livro que se chama Sobre a China, de um cara chamado Henry Kissinger, né, que por muitos é odiado, para muitos ele é querido, mas o Henry Kissinger foi o estrategista, ele faleceu agora em 2023 ou 2024, se eu não me engano, com mais de 100 anos. Mas o Kissinger foi o cara que articulou essa ordem global no sentido de ir atrás da China e abrir as portas da China. E uma das condições da abertura da China
que se concretizou a partir do Deng Xiaoping em 1979, era justamente de você ter um país, dois sistemas, quer dizer, o sistema de gestão, o sistema de olhar para a sociedade, o sistema político, um sistema socialista, e você tem uma economia extremamente capitalista, né, do ponto de vista de que há muita concorrência na China, né, orientada e coordenada pelo Estado, mas principalmente indo para o mundo para exportar tudo que fosse possível, né, porque os saldos positivos na balança comercial chinesa, eles melhorariam a economia chinesa, que naquele momento, lá no final dos anos 70, estava numa miséria desgraçada, né? Eu conheço pessoas que foram para a China nos anos 80, no começo dos anos 80, e disse que você andava em Pequim e via feto de criança, miséria, gente passando fome, o que é uma coisa trágica, né? E isso que é muito interessante, nesses últimos, sei lá, quase 50 anos, né? A China foi o país do mundo que mais tirou gente da miséria. A gente pode dizer que, na sequência, a Índia também foi um dos países que mais tirou gente da miséria, principalmente pelo crescimento econômico, né? Eu não estou dizendo que tirou todo mundo da miséria. Se você for para a Índia hoje, você vai ver que ainda é um país extremamente miserável, extremamente pobre, mas o que a gente tem efetivamente é que esses países, com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico, se tornaram grandes potências, né? Tanto de tamanho econômico como de tirar pessoas da miséria. E o que eu acho que é muito relevante quando a gente olha para a China, quer dizer, ela seguiu a mesma cartilha que seguiu o Japão no pós-guerra, que seguiu a Coreia, né? Nos anos 80 a gente falava em tigres asiáticos, que eram os países que estavam crescendo ali naquela região, Singapura, Coreia, Hong Kong, né, que ainda não fazia parte da China, que estavam crescendo a taxas muito altas, né, basicamente nessa lógica de desenvolver tecnologia, desenvolver produtos com valor agregado e exportar isso para o exterior, né? O Brasil, ele nesse momento lá nos anos 80, quer dizer, ele teve até os anos 70, ele teve uma industrialização muito forte, né? A gente teve um processo de substituição das importações, muito com o endividamento externo, o que causou um problema sério em termos de dívida, né? Porque quando você teve ali os dois choques do petróleo e uma recessão global, né? Não foi tão global porque os Estados Unidos, por exemplo, não passou por uma recessão dos anos 80. O Brasil, sim, teve problemas muito sérios, caiu num processo de recessão, de hiperinflação, em que o Estado não tinha essa ideia de que precisava controlar os gastos, né? No governo José Sarney, lá na meados da década de 80, você não tinha ideia de como era a emissão de dinheiro, você não tinha ideia da dívida pública, o que hoje nos parece bizarro, né? E o que veio salvar, o que veio consertar isso do lado brasileiro foi o Plano Real em 1994, né? Então, nesse contexto de transformações, né, e aí você tem os atentados terroristas de 2001, que são um evento extremamente relevante, você tem a pandemia agora em 2020, que são eventos que empurraram a economia mundial para outros patamares, né? E nesse processo desses últimos 40 anos aí, a China tem se colocado como uma grande potência. E como em qualquer situação, quando você tem uma potência emergente que pode ocupar o espaço da potência anterior, em geral, na economia, isso tende a acabar em guerra. Eu também tenho um vídeo aqui no meu canal, do Rei Dalio, se não me engano, que é um dos grandes investidores aí, ele fala sobre isso. Quer dizer, toda vez que você tem uma mudança de ordem global, de império, né, vamos chamar de império, essas potências, você tem um problema, você vai ter ali um conflito, né? E que, em geral, na história da humanidade, sempre acabou em guerra. E talvez a grande guerra não dita no século XXI é a guerra da moeda, né? Qual é a moeda? É o padrão do mundo, né? Então, o dólar ele se estabeleceu como padrão monetário em 1970, né? Vem como padrão monetário até hoje, mas você tem um movimento, especialmente da China, de tentar ocupar esse espaço. E parem para pensar, nesse meio do caminho nós temos uma série de transformações políticas, geográficas, tecnológicas que fazem com que esse movimento aconteça e que você tenha uma mudança de padrão de como as coisas funcionam, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, nós estamos exatamente no momento em que você tem um executivo no governo americano, que é o Trump, que tem uma visão
muito particular do mundo, né? E ele incorpora o slogan dele, que é o Make America Great Again. Ele é patriota no senso americano, naquele senso americano mais tosco que a gente vê. É o cara que vai lá no beisebol com aquele boné, fica comendo pipoca e hambúrguer com chopp, né? Mas ele é um americano padrão e por isso que ele agrada a tantos americanos padrões, né? E ele tem essa ideia de, pô, vamos reocupar o espaço dos Estados Unidos. E o reocupar o espaço dos Estados Unidos é justamente você se tornar uma economia forte novamente. Quer dizer, entre os discursos que ele tem é de trazer de volta essa indústria de base, que é a indústria que gera empregos, né? Então, os Estados Unidos, ele lá no final dos anos 1800, né? Comecinho de 1900, ele tinha uma estrutura de impostos, de tarifa extremamente protecionista. Não se enganem disso. Quer dizer, a primeira fase do capitalismo americano ali, especialmente no final da segunda metade do século XIX, foi feita na base das tarifas, né? O que aconteceu a partir do início do século XX, e isso se intensificou depois com a questão do Bretton Woods, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, é que a média das tarifas americanas caiu muito. Então, no início lá do século XX, as tarifas estavam na faixa de 20%. Era uma economia protecionista. E hoje você tem a volta de uma economia protecionista com esse aumento das tarifas. O que é muito divertido nesse senso, é aí que eu vou confundir a cabeça de vocês, né? Porque vocês devem estar achando que o meu discurso é um discurso socialista, né? Porque todo mundo quer rotular ser de um jeito. Mas o que é muito interessante desse ambiente que a gente vive é que você tem uma série de economistas, de prêmio Nobel, né? De prêmios Nobel, né? Da economia. Você tem o Paul Krugman dizendo que isso vai dar errado, que vai... E na verdade nós estamos vivendo um grande teste, né? Eu estava lendo um artigo no New York Times que nós estamos vivendo um grande teste, um teste de... Será que isso vai dar certo, né? Porque a impressão que a gente tem hoje, aqui do dia 31, da leitura do que o Trump tem feito nesses últimas semanas, é que ele tem vencido, né? Então, ele tem imposto tarifas, ele tem jogado firme com diversos países do mundo, com praticamente todos os países do mundo, né? E nessa imposição de tarifas, o que ele tem conseguido? Ele tem conseguido aumentar em média a tarifa média dos produtos exportados, né? E a gente não sabe ainda qual é o impacto que isso vai dar na inflação americana, por isso que a partir de agora é importante acompanhar o que nós vamos ter nos próximos meses aí, principalmente em agosto, né, de inflação americana, porque vai ser absolutamente importante entender que caminho que está trilhando. Quer dizer, se todas essas tarifas, esse vai e volta, né, que o pessoal chama de taco, Trump always chicken out, né, quer dizer, Trump sempre se acovarda, né? Será que isso vai efetivamente causar um impacto dentro da economia americana, né? E mesmo que ele se acovarde em todas as negociações, porque também agora tem o pessoal da esquerda aí dizendo porque o Trump se acovardou, arregou, voltou para trás. Ele volta para trás, mas ele volta para trás deixando um rastro de destruição e de estrago, né? Então, o que a gente tem que observar é, será que essa nova ordem global, e ele está efetivamente criando uma nova ordem global, que na minha visão não é de todo ruim, porque você pega todo o sistema que nasceu do Bretton Woods, que nasceu do pós-Segunda Guerra, então não é só o Bretton Woods, mas é Banco Mundial, FMI, ONU, tudo isso tá capenga, não funciona, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Timor-Leste e conviver com a ONU. A ONU em 2001 já era uma entidade decadente, já era uma entidade com dificuldade de operação, já era uma grande burocracia, né? E isso só piorou ao longo do tempo. Então a ONU, infelizmente, Banco Mundial, FMI, tem um papel já subalterno hoje, um papel, eu diria, não é irrelevante, não é verdade, porque tem muito dinheiro envolvido. Mas quando você pega principalmente aspectos políticos, o que está acontecendo lá em Israel, que muito provavelmente aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio, né? Você está matando... O que é um genocídio? Você mata uma população sistematicamente, né? O papel da ONU tem sido irrelevante. Você tem a guerra da Ucrânia, você tem conflitos na África, né? Você tem agora um risco ali de conflito na Ásia, Sudeste Asiático, ali na Tailândia e tal.
não tem mais. A ONU perdeu totalmente a relevância e a gente tem que assumir que não funciona mais, como não funciona como entidade, como regulação, como sistema. Acabou, né? Agora, o fim está sendo decretado por essas atitudes do Trump e tomar uma visão, eu diria, radical da economia, uma visão radical de como a coisa funciona dentro do mercado americano, especialmente com benefício próprio para os Estados Unidos, né? Então, nesse contexto, né, e aí é um contexto de que você tem, por um conceito criado pelos americanos, pela Goldman Sachs, né, o conceito dos BRICS, você abre uma porta para os países que estão em desenvolvimento e que estão em crescimento, né, e que não são irrelevantes. Quer dizer, quando você pega China, Índia, Rússia, Brasil, e agora você tem outros players entrando dentro desse grupo, né? Você já tinha a África do Sul, mas você tem, se não me engano, a Arábia Saudita, a Indonésia. Quer dizer, esse grupo já forma metade da população mundial, né? Você tem um mercado gigantesco. Você tem a China como o maior consumidor aí de diversos produtos, e especialmente produtos que são produtos agrícolas, né? Então, o Brasil hoje é o maior exportador de carne, é o maior exportador de soja, né? E isso vai para onde? Para boa parte disso vai para a China, né? Então, nós não somos mais um grupo irrelevante, né? É natural de que você coloque uma outra moeda para circular, e é nesse conflito que a gente efetivamente tem que se posicionar. E a gente pode ter diversos defeitos aí em relação a como a análise de defeitos de como está sendo conduzido esse processo de negociação no Brasil. E aqui já o pessoal vai me acusar de esquerdista, sei lá, petista, que se dane. Também não estou muito preocupado com isso, como diz aí o Regis Tadeu, que é de outro canal, o canal é meu, eu falo que eu bem entendo. Mas pensem o seguinte, a questão da soberania, do patriotismo tem que estar em primeiro ponto. E não naquela visão entreguista que a gente tem. Quer dizer, nós somos um país... Quem são os americanos para meter o bedelho aqui? Eles meteram e vão continuar metendo, sim. Mas a gente tem que minimamente se manter como uma posição. E a gente tem apoio de outros players. Quer dizer, se a gente nesse ambiente global tiver, eu diria, mais alinhado essa lógica do sul-sul, né, que parece uma coisa meio subserviente, na minha visão a gente tem muito mais a ganhar ficando alinhado com o BRICS do que alinhado diretamente aos Estados Unidos. Porque nós não temos nenhuma vantagem em alinhar diretamente com os Estados Unidos, né? Nos anos Bolsonaro, a gente não teve nenhuma linha de crédito especial, né? A gente não ganhou nada com isso. Estamos ganhando agora? Talvez a gente não ganhe tanto, mas há um movimento de financiamento, o Banco dos BRICS, você tem investimentos internacionais, você tem o interesse da China de fazer com que as coisas funcionem. Eu estava vendo uma entrevista de um dos filhos do George Bush, não o segundo presidente, o primeiro, que é pai do George Bush, lá que estava em 2001. E ele fala, olha, eu tenho visitado a China há 40 anos e a China é o país do mundo que mais tirou gente da miséria. Enquanto nesses últimos 40 anos, né, se você pegar 40 não, quase 50, né? Pegar esses últimos 45 anos, 46 anos, desde 79, a China não entrou em nenhuma guerra. Os Estados Unidos entraram em mais de 40 guerras, né? Em mais de 100 guerras. Eu não sei o número de guerras, mas eu sei que é muita coisa. Tudo que é conflito, os americanos estão enfiados, né? A China passou esses últimos 45 anos investindo em infraestrutura. E aí, se você tem dúvida, vá até lá, né? Vai para Miami, é legal? Tá, mas vai para a China, né? Eu tive na China em 3 oportunidades, sou louco para voltar lá. Estive em 2007, 2008 e 2012. Preparo uma ida nos próximos anos. De 2007 para 2008 você via mudança, de 2008 para 2012 você via mudança. E certamente se eu fosse lá hoje, a China que eu conheceria, que eu viria hoje, é completamente diferente da China que eu vi há 15, há 10, 12, 13 anos atrás, né? Estou defendendo a China sem nenhuma crítica. Não, a gente tem que tomar cuidado, os caras não são bobos também. Não tem bobo nessa história. E é por não ter bobo nessa história que a gente não pode ser o bobo dessa história, né? Então, a postura do Brasil em relação a tudo tem que ser muito firme. E eu acho que essa semana, terminando com essas taxas, e óbvio que coisa pior pode vir, vai e volta, né? Mas quando a gente consegue, por exemplo, liberar uma empresa como a Embraer para
com menores tarifas para vender, isso comprova a nossa capacidade de competição. O produto da Embraer é excelente, né, no mercado de aviação, né, no mercado tanto de aviação civil como na aviação militar. Né? A Embraer ela tem ela faz parte da cadeia de valor de empresas globais. Ela é fundamental para a aviação regional americana. Se você tirar os aviões da Embraer, você vai criar problemas sérios na infraestrutura, na competitividade das companhias aéreas americanas nos Estados Unidos. E a Embraer é uma grande importadora de insumos eletrônicos, de tecnologia dos Estados Unidos. Então, não estamos tirando a Embraer porque teve alguém negociando, ou porque o Trump foi bonzinho. Não, porque nós ocupamos um espaço de competição adequado dentro desse mercado. E é nessa perspectiva de ocupar esse espaço é que a gente tem que ocupar os outros espaços. Né? Então, quando eu estava vendo algumas entrevistas e circulei em alguns jornais... telejornais de redes europeias, o grau de decepção dos europeus com o acordo comercial com os Estados Unidos é brutal, né? Que é um misto de medo, de covardia e de falta de centralização política. Quer dizer, a Europa está sucumbindo pela sua própria inépcia de juntar uma burocracia que não funciona, de tentar integrar interesses que não se integram, né? E ficam à deriva de acordos que são extremamente ruins, porque tem ali a Rússia como o grande amedrontador desse pessoal, né? Um pânico de que a Rússia vai entrar dentro da Europa. Isso sempre foi o fantasma europeu e continua sendo. Mas, por outro lado, eles simplesmente arregaram, né, nesse primeiro momento de negociação, né, entregando muito. E nessa linha, o Trump é muito bem sucedido. Porque, veja, se ele bate lá, diz que vai para 50 e volta para 20, o negócio era 10, ele já ganhou 10 nesse processo. Né? Então, esse acho que é um grande contexto que eu gostaria de colocar. É uma opinião, né? Vocês podem não concordar com isso, mas eu gostaria que fosse uma opinião numa visão um pouco menos apaixonada, né, de defesas aí ridículas que a gente tem ideológicas, tanto no Brasil, né, fora do Brasil, mas que você tem aí opiniões políticas de um lado. Eu não sou isentão, eu só penso. Essa é a diferença. Você pode concordar ou não, mas esse é o meu pensamento. Né? Bom, muito bem. Meu nome é Carlos Honorato, foi um grande prazer estar com vocês. Acho que trazendo um resumo aí sobre contexto e tarifas, e em breve estarei de volta. Até a próxima.